Oi, turma, tudo bom? Voltando aí ao nosso manual, né? Eu vou dar uma explicação, voltar um pouquinho, porque a gente falou da reunião de 8 horas. Eu vou falar um pouquinho da reunião, das 4 reuniões que normalmente nós vamos estudar aqui. Então, a primeira que a gente viu foi a reunião de planejamento, tá? A segunda é a reunião, lembrando, a reunião de planejamento são 8 horas, normalmente dividido em 2 horas, duas etapas de quatro. A gente viu aí o que é que se deve fazer nessas 4 horas aí, nas primeiras 4 horas, nas segundas 4 horas, o papel de cada um. Temos o papel do. Lembrando que a gente tem o Scrum Master, o Product Owner e o time de desenvolvimento. Agora a gente fala sobre a reunião diária, que ela está dentro do sprint, normalmente dentro de 30 dias a gente tem uma reunião a cada dia de trabalho, ela dura a cada 15 minutos, é conduzida pelo Scrum Master, né? O Time Box é de 15 minutos, né? Então, normalmente é para que o time ele desenvolva, né? Possa sincronizar as atividades e criar o plano para as próximas 24 horas. Vale ressaltar que aqui nessa aula, isso é uma leitura do manual, uma leitura detalhada do manual. Isso aqui não é uma videoaula, tá? Eu tecnicamente não estou explicando um conteúdo como formato de aula. Eu estou lendo o manual e apontando o que eu acho mais importante, certo? Então, para quem assiste os vídeos do Scrum, é isso, né? Então, a reunião diária do Scrum é um evento time box de 15 minutos para que o time de desenvolvimento possa sincronizar as atividades e criar um plano nas próximas 24 horas. Essa reunião deve ser feita por inspecionar o trabalho desde a última reunião diária e prever o trabalho que deverá ser feito antes da próxima reunião diária. A reunião diária é mantida no mesmo horário e no local, normalmente onde se trabalha, né, para reduzir a complexidade. Durante a reunião, o Scrum Master vai fazer algumas perguntas ao time, certo? O que eu fiz ontem e ajudou o time, desenvolvimento, atender a meta, o que eu falei hoje, eu vejo algum obstáculo, certo? Então, normalmente o Scrum Master está treinado para fazer esse tipo de pergunta. Então, o time de desenvolvimento usa a reunião diária para inspecionar o progresso em direção ao objetivo da sprint e para inspecionar se o progresso tende para completar o trabalho do backlog da sprint. Ou seja, só lembrando, o backlog é o pacote de atividades, tá? Que foi feito na reunião de planejamento para a equipe e para cada membro. Todos os dias, o time de desenvolvimento deve entender como o mesmo pretende trabalhar em conjunto, como um time auto-organizado para completar o objetivo sprint e criar um incremento esperado no final do sprint. O time de desenvolvimento ou membro da equipe frequentemente se encontram imediatamente após a reunião diária para discussões detalhadas ou para adaptar ou replanejar o restante da sprint, tá? A gente já viu, né, que o Scrum Master que assegura que o time de desenvolvimento tem a reunião, mas o time de desenvolvimento é responsável por conduzir a reunião diária. O Scrum Master ensina o time de desenvolvimento a manter a reunião diária dentro dos próximos 15 minutos. Os 15 minutos, o Scrum Master reforça a regra de que somente os integrantes do time participem da reunião diária, não permitindo o que a gente conversou nas aulas passadas, a interferência de um conselho da empresa, de um familiar proprietário da empresa, então ele evita que esse tipo de... Até o Product Owner. Então, reuniões diárias melhoram a comunicação, eliminam outras reuniões, identificam e removem impedimentos para o desenvolvimento, destaque e promove rápidas tomadas de decisão e melhoram o nível de conhecimento do time. Tá? Reunião da sprint. Em resumo, a gente já tem uma reunião de 8 horas de planejamento, a gente já tem uma reunião diária de 15 minutos, e agora a gente tem a revisão da sprint, que a gente chama de revisão da sprint, que tem até 4 horas. Tá? Então, vamos ver o que é a revisão da sprint. A revisão da sprint é executada no final da sprint, depois dos 30 dias, normalmente, para inspecionar o incremento e adaptar o backlog do produto se necessário. Durante a reunião de revisão da sprint, o time Scrum e as partes interessadas colaboram sobre o que foi feito na sprint. Com base nisso,
e em qualquer mudança no backlog do produto durante a sprint. Os participantes colaboram nas próximas coisas que podem ser feitas para otimizar o valor. Essa é uma reunião informal, não uma reunião formal de status. E a apresentação de incremento destina-se a motivar e obter comentários para promover a colaboração. Veja que o time box dessa reunião é de 4 horas, tá? Então, 4 horas de duração da sprint de um mês. Para sprints menores, essencialmente pode ser menor. Então, sempre se o sprint for menor, diminui o planejamento, diminui a revisão. O Scrum Master garante que o evento ocorra e que os participantes entendam o seu objetivo. O Scrum Master ensina a todos a manter a reunião dentro do time dos limites do time box. A reunião de revisão inclui os seguintes elementos. Os participantes incluem Team Scrum e os stakeholders chaves convidados pelo Product Owner, ou seja, na reunião de revisão, o time Scrum vai os envolvidos e interessados no projeto e que são convidados pelo Product Owner. O Product Owner esclarece quais itens do backlog do produto foram prontos e quais não foram prontos. Então, ele vai dizer se ficou bom, se não ficou bom, isso aqui está pronto, isso aqui está de acordo com o que a gente não planejou. O time de desenvolvimento discute o que foi bom durante a sprint, quais problemas ocorreram dentro da sprint e como esses problemas foram resolvidos. O time de desenvolvimento demonstra o trabalho que está pronto e responde questões sobre o incremento. O Product Owner discute o backlog do produto tal como ele está, ou seja, está assim, então ele vai discutir. Ele projeta as prováveis datas de conclusão baseado no progresso até a data que está necessária. Ele vai ver o que foi feito e vai dizer, daqui para frente a gente vai fazer isso aqui para tal data. Tá? O grupo todo colabora sobre o que fazer a seguir e é assim que a reunião de revisão do sprint fornece valiosas entradas para a reunião de planejamento da próxima sprint. Ou seja, a revisão da sprint ela serve de insights para a reunião que vai acontecer de 8 horas para a nova sprint. Então, acabei a sprint, fiz a revisão, gera insights para a nova sprint. Análise de como o mercado ou o uso potencial do produto pode ter mudado e o que é... Eu vou parar nessa análise aqui, só um minuto. Vou parar nessa análise aqui e vou falar um comentário. O que é que essa frase está querendo dizer, esse tópico aqui está querendo dizer? Frase, análise de como o mercado, o uso potencial do produto pode ter mudado e o que é a coisa mais importante a ser feita. Né? Mas eu vou dar um exemplo muito prático disso aqui, que aconteceu. Tu imagina que tu vem trabalhando há 5, 6 anos num projeto de inteligência artificial. E aí a tua empresa concorrente lança um projeto igual ao teu. Então tu vai ter que mudar a sprint aí logo nesse começo. Mas você dá um exemplo disso. Por exemplo, isso é o ChatGPT. Então imagina, a Microsoft correndo atrás, aí foram lá e pum, lançaram na frente o GPT. Então a Microsoft teve que parar e repensar para fazer isso. Estou fazendo uma pequena analogia, não sei nem se isso aconteceu, mas é muito provável que sim. Tá? Então, gente, dessa forma que a vida real permite a gente usar o Scrum. Então, a análise da linha do tempo, orçamento, potenciais, capacidades e mercado para a próxima versão esperada do produto. E o resultado da reunião da revisão sprint é um backlog do produto revisado. Tá? Ou seja, as atividades que foram feitas estão revisadas, que define o provável backlog do produto para a próxima sprint. Certo? Então, o backlog do produto pode também ser ajustado completamente para atender às novas oportunidades. Ou seja, se mudou alguma coisa no mercado, a gente pode adaptar o backlog. Retrospectiva da sprint. Estamos na 4ª reunião. Veja, a Scrum ela permite nós termos 4 reuniões. A primeira de planejamento, 8 horas. A diária, 15 minutos. A revisão da sprint, 4 horas. E a retrospectiva da sprint, 3 horas. Então, a retrospectiva da sprint, e veja que parece ser muito próximo, a gente fez uma revisão e vai fazer uma retrospectiva. Vamos ver qual é a diferença? A retrospectiva da sprint é uma oportunidade do time Scrum inspecionar a si próprio e criar um plano para melhoria a serem aplicados na próxima sprint. Na verdade, na retrospectiva da sprint, a gente viu desde o começo ao fim o que foi feito, e a gente, na verdade, vai focar aqui na retrospectiva da sprint detalhes da operação que o time executou.
Tá? Então, a gente está muito mais preocupado em ser mais eficaz e mais eficiente no desenvolvimento da próxima sprint, entendendo o que a gente fez na sprint passada, do que realmente no backlog do produto, ou seja, no melhoramento do produto. Tá? Então, a retrospectiva do sprint ocorre depois da revisão do sprint, antes da reunião do planejamento da próxima sprint. Esta é uma reunião time box de 3 horas para a sprint de um mês. Né? O Scrum Master garante que o evento ocorra e que os participantes tenham seu propósito. O Scrum Master ensina todos a manter o tempo em box, o Scrum Master participa da reunião o Scrum Master participa da reunião como um membro auxiliar do time devido à sua responsabilidade pelo processo Scrum. A retrospectiva do sprint é inspecionar a última sprint e foi em relação às pessoas, relacionamentos e ao processo de ferramenta. Identificação e ordenação dos principais itens que foram potenciais melhorias e criar um plano de implementar melhoria para os times Scrum fazer o seu trabalho. Ou seja, veja que quando eu estou falando aqui da retrospectiva de sprint, vocês não observam eu falando do backlog do produto. Notaram que você vai falar que não tem backlog? O que a gente está querendo melhorar é a forma de trabalho da equipe. Então, retrospectiva, a gente está falando de melhorar o time. Quando eu falo de revisão, eu estou falando de melhorar o produto em si, certo? Não que quando eu estou falando de melhorar o produto em si, eu não possa gerar insights e entender por que eu posso melhorar a equipe, não é isso. Mas dentro da revisão, da retrospectiva, que a gente vai fazer esse incremento dentro da equipe, dentro dos procedimentos da equipe. Normalmente, na revisão, a gente faz a revisão do produto, do backlog do produto, tá? Então, o Scrum Master encoraja o time Scrum a melhorar dentro do processo framework do Scrum o processo de desenvolvimento e as práticas para fazê-lo mais efetivo e agradável para a próxima sprint. Durante cada retrospectiva da sprint, o time Scrum planeja formas de aumentar a qualidade do produto, adaptando a definição de pronto. Ao final da retrospectiva do sprint, o time Scrum deverá identificar melhorias que serão implementadas na próxima sprint e a implementação dessas melhorias na próxima sprint é a forma de adaptação e a inspeção que o time Scrum faz sobre si próprio. A retrospectiva do sprint fornece um evento dedicado e focado à inspeção e adaptação. No entanto, as melhorias podem ser adotadas a qualquer momento. Eu inverteria, se eu fosse fazer esse manual, esses artefatos do Scrum eu botava lá no começo, porque a gente fica falando de backlog, de sprint, e acaba que a gente não entende. Então, esse aqui, como se fosse um glossáriozinho, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Mas vamos lá. Artefatos. Artefatos do Scrum representam o trabalho ou valor para o fornecimento de uma transparência e oportunidade para inspeção e adaptação. Os artefatos definidos para o Scrum são especificamente planejados para maximizar a transparência das informações-chave de modo que todos tenham o mesmo entendimento do artefato. Gente, eu vou voltar a bater na tecla. É aquilo que a gente conversou sobre todo mundo entender a mesma coisa. Ninguém pode achar que uma laranja é um limão. Todo mundo tem que dizer que é uma laranja. E ninguém pode dizer que é uma laranja cravo. Todo mundo tem que dizer que é uma laranja mimo. Né? Então, esse é o entendimento do artefato. É o objetivo que todo mundo tem entendimento. O que é um backlog? Backlog do produto é uma lista ordenada de tudo que deve ser necessário no produto. E é uma origem única dos requisitos para qualquer mudança a ser feita no produto. Product Owner é o responsável pelo backlog do produto, incluindo seu conteúdo, disponibilidade e ordenação. Ou seja, eu vou começar a desenvolver um carro pelo motor ou pelo chassi? Eu quero desenvolver um carro. Começo pelo motor ou pelo chassi? Eu começo pelos bancos ou pelo assoalho. Então, tudo isso é o Product Owner que vai dizer que matéria eu uso. Né? Então, de um modo geral, o Product Owner é responsável por isso. O backlog do produto nunca está completo. Os primeiros desenvolvimentos apenas estabelecem os requisitos iniciais conhecidos e melhor entendidos. O backlog do produto evolui tanto quanto o produto e o ambiente no qual ele será
utilizado evoluem também. O backlog do produto é dinâmico, mudando constantemente para identificar o que o produto necessita para ser mais apropriado, competitivo e útil. O backlog do produto existirá enquanto o produto também existir. O backlog do produto lista todas as características, funções, requisitos, melhorias e correções que foram as mudanças que formam as mudanças que devem ser feitas no produto na versão futura. Os itens do backlog do produto possuem atributos, descrições, ordem, estimativa e valor. Enquanto um produto é usado, ganha valor e o mercado oferece retorno. O backlog do produto torna-se uma lista maior e mais completa. Requisitos nunca param de mudar. Então, o backlog do produto é um artefato vivo. Mudança nos requisitos de negócio, condições de mercado ou tecnologia podem causar mudança no backlog. Múltiplos times de Scrum frequentemente trabalham juntos no mesmo produto. Um backlog do produto é utilizado para descrever o trabalho previsto para um produto. Um atributo do backlog do produto que agrupa itens pode ser, então, aplicados. Aqui eu vou ler esse módulo, só para você entender. Imagina que eu vou construir um carro. Então, um time vai ficar responsável para desenvolver o motor, o outro para desenvolver caixa de marcha, o outro para desenvolver caixa de direção, o outro para desenvolver toda a parte de refrigeração, do ar-condicionado, a outra para estofado, a outra para assoalho, a outra para não sei o que lá. Todos são times diferentes para um único produto, certo? Então, cada time tem um backlog. O refinamento do backlog é uma ação de adicionar detalhes, estimativas e ordem aos itens no backlog do produto. Este é um processo contínuo em que o Product Owner e o time de desenvolvimento colaboram nos detalhes. Isso aqui não preciso ler, não. Bem, isso aí vocês vão ler essa parte aqui. Não, vou. Já que é leitura, né? Eu fiquei com preguiça, mas a minha preguiça passou. Refinamento do backlog do produto é a ação de adicionar detalhes, estimativas e ordem aos itens do backlog do produto. Este é um processo contínuo em que o Product Owner e o time de desenvolvimento colaboram nos detalhes dos itens do backlog do produto. Durante o refinamento do backlog do produto, os itens são analisados e revisados. O time de desenvolvimento decide como e quando refinará o refinamento está pronto. Este refinamento usualmente não consome mais de 10% da capacidade do time de desenvolvimento. Contudo, os itens de backlog do produto podem ser atualizados a qualquer momento pelo Product Owner ou a critério do Product Owner. Itens do backlog do produto de ordem mais alta devem ser mais claros e mais detalhados do que os de ordem mais baixa. Estimativas mais precisas são feitas baseadas em maior clareza e maior detalhamento. Quanto menor a ordem da lista, menos detalhe. Os itens do backlog do produto que irão ocupar o desenvolvimento na próxima sprint são mais refinados, de modo que os itens possam ser prontos dentro do time boxer, dentro do time boxer da sprint. Os itens do backlog do produto que podem ser prontos pelo time de desenvolvimento dentro da sprint são considerados como preparados para a seleção de planejamento da sprint. Itens do backlog do produto geralmente adquirem este grau de transparência através das atividades de refinamento descritas acima. O time de desenvolvimento é responsável por todas as estimativas. O Product Owner deve influenciar o time, ajudando no entendimento e nas decisões conflituosas de troca, mas as pessoas que irão realizar o trabalho fazem estimativa final. Monitoramento do progresso a caminho do objetivo. Em qualquer ponto do tempo, o total do trabalho restante para alcançar deve ser somado. O Product Owner acompanha o total do trabalho restante pelo menos a cada reunião de revisão de sprint. O Product Owner compara este valor com o trabalho restante da reunião de revisão de sprint anterior, para avaliar o progresso na direção de completar o trabalho previsto, pelo tempo estimado para alcançar o objetivo. Esta informação deve ser transparente para que todas as partes sejam interessadas. Várias práticas, como burn down, burn up e outras práticas estimativas
têm sido usadas para prever progresso. Estas têm se provado úteis. Contudo, não subestima a importância do empirismo em ambientes complexos. O que acontecerá é desconhecido. Somente o que tem acontecido pode ser usado para tomar decisão a respeito do que virá. Então, ali está dizendo que você pode fazer um planejamento de previsão, mas pode ter algum atropelo que você não esteja prevendo. Backlog da sprint. Backlog da sprint é um conjunto de itens de backlog do produto selecionado para a sprint, juntamente com o plano para entrega de incremento do produto e atingir o objetivo da sprint. Ou seja, é parte da tarefa que vai se fazer naquele mês. O backlog da sprint é a previsão do time de desenvolvimento sobre qual funcionalidade estará no próximo incremento e sobre o trabalho necessário para entregar essa funcionalidade em um incremento pronto. Backlog da sprint torna visível todo o trabalho do time de desenvolvimento e identifica como necessário para atingir o objetivo da sprint. Backlog da sprint é um plano detalhado o suficiente que as mudanças do progresso sejam entendidas durante a reunião diária. O time de desenvolvimento modifica o backlog da sprint ao longo de todo o sprint. O backlog da sprint vai surgindo durante a sprint. Esse surgimento ocorre quando o time de desenvolvimento trabalha segundo o plano e aprende mais sobre o trabalho necessário para alcançar o objetivo. Sempre que um novo produto, que um novo trabalho é necessário, o time de desenvolvimento adiciona este ao backlog da sprint, conforme o trabalho é realizado ou completado. Monitorando o progresso da sprint. Em qualquer ponto do tempo, na sprint, o total do trabalho remanescente dos itens do backlog da sprint pode ser somado. O time de desenvolvimento monitora o total trabalho, ou seja, que o time normalmente ele se autogerencia, isso a gente já sabe. Tá. Então, eu vou acabar aqui no incremento, que eu tenho 22 minutos, e eu jogo a próxima aula no próximo vídeo.